Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula de geografia, né? Dando aí continuidade ao capítulo 10, né? Falar sobre o sul aí da Ásia, né? No caso, abordar aí abordamos, né, a região da Índia, né? E aí faltou alguns territórios, alguns países que ainda não falamos, como por exemplo o Afeganistão e Paquistão. Né? Então, no caso, o título aqui dessa aula é Fundamentalismo e Resistência. Vamos falar inicialmente aí sobre o Afeganistão, né? Na verdade, falar dos dois aí, né? Ao mesmo tempo, buscando esses dois países, dentro de um contexto histórico, né? São países aí vizinhos que ambos, ao longo da sua história, surgiu dentro de um contexto muito conflituoso, muito relacionado à política, à religião, né, a governos, né? E no caso, então, temos aí a religião islâmica como o centro, né, desse extremismo, dessa rivalidade, dessas lutas, dessas brigas políticas, não é? Que no caso aí a gente observa tanto o Paquistão quanto o Afeganistão passaram por muitas guerras civis, né? Muitos golpes militares, onde fez com que as regiões começassem a não ter, né, uma certa característica de governo, não, passou a ter muitas guerras, né, em torno de quem iria governar, de quem ia disputar esse território, ainda mais quando entrou no contexto de Guerra Fria, né? Então, lembrando, né, gente, que eu falei aí, a religião islâmica, ela tem como um foco, né, e um dos focos aí irradiadores, né, dessas guerras e também até do surgimento de grupos terroristas, né? Mas lembrando que a religião islâmica, né, os muçulmanos não pregam isso, a violência, não pregam a chegada no poder por meio da violência, né? Ou seja, isso faz parte de grupos fundamentalistas, ou seja, são religiosos, fervorosos, que se utilizam da religião para impor os seus desejos, as suas vontades políticas, né? Da pior forma possível, né? Da pior forma onde não haja diálogo, onde não haja aceitação, onde não haja tolerância, não é? Então, no caso aí, né, tanto o Paquistão e o Afeganistão vai produzir grupos terroristas que vão se empenhar em torno, por meio da religião, né, buscar dominar os seus territórios, né? Então a gente vê aí o surgimento da Al-Qaeda e do Talibã, duas organizações religiosas e políticas que encaram o mundo, né, e aqueles que pensam diferente deles como pessoas que devem ser exterminadas, né, eliminadas, perseguidas, né, justamente aí por não seguir a sua fé, não seguir o islamismo, né, gente? E lembrando que esse grupo de muçulmanos, né, de islâmicos aí, é um grupo minoritário dentro do Paquistão, do Afeganistão, que são intolerantes, né? Lembrando que os muçulmanos eles têm números fiéis, ou melhor, o islamismo tem inúmeros fiéis, é, e não pregam isso, né? Não defendem isso. Né? Sua grande maioria defende aquilo que a religião realmente prega, que é a paz, que é o amor, que é a solidariedade, que é a união. Né? Então, a gente observa que o islamismo não compactua, não é? Os grandes religiosos da religião, né, não compactuam com isso, não aceita isso, né? Mas enfim, os fundamentalistas estão aí, existem, então eles promovem inúmeros atentados, né, com o objetivo de conquistar território, chamar a atenção, né, do mundo
em torno de suas reivindicações, certo? Então, deixar bem claro isso aí. Bom, gente, no caso aqui, né, falar do Afeganistão. O Afeganistão é localizado, né, nas montanhas junto à cordilheira do Himalaia. Tem uma região estratégica ali, né, pois desde a antiguidade, né, foi uma região estratégica, fazia parte da rota da seda, né, onde muitas mercadorias vindas da Ásia, da China, né, passavam por ali. Então o território foi muito marcado por disputa ali, né, por controle, né, e foi invadido por vários povos aí, para poder saquear a mercadoria, para poder controlar as rotas para pagamento de impostos, né? Então foi regiões ali muito concentradas, né, nessa questão econômica, e devido a isso muitos queriam se aproveitar dessas rotas da seda, né? E atualmente é um ponto estratégico porque é por ali que passa, né, toda a produção de petróleo, né, de gás natural, né, nos dias de hoje. E então, quem controla essa região provavelmente tem um certo poder na região. Então, é isso que os grupos terroristas, né, que os políticos querem, né, o controle dessa região, que ela é, portanto, então, uma região muito rica, não é? Então, para vocês verem aqui, o Afeganistão é composto por toda essa região, faz fronteira com o Paquistão, com Kirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Irã, né? Olha lá ao fundo, né, a cordilheira do Himalaia, e aqui a cidadezinha afegã, né? No caso aí é a capital Cabul, né? Capital do Afeganistão. Bom, a história do Afeganistão, pessoal, ela passa dentro do contexto, né, que a gente está vendo, contexto de Guerra Fria, né? Ou seja, durante a década de 70, né, havia, né, muita influência, né, de grupos, né, por exemplo, de grupos socialistas vindo da União Soviética. O governo soviético ele interferiu muito na região para poder controlar, para poder dominar e impor assim a sua política, não é? Então, no caso aí, incentivou um golpe de Estado na região e assim proclamou um governo, né, tido como república, para poder então governar de acordo com os interesses soviéticos, não é? Bom, isso acontecendo, né, a população afegã ela não aceitou, né? Ela foi, ela lutou, né, teve uma resistência. Essa resistência acontecendo já em 1979, a União Soviética então decide invadir o Afeganistão, né? Invadindo o Afeganistão, começa-se aí então a surgir grupos, né? Olha aqui um tanque, né, de guerra, olha a bandeira ali, o símbolo o símbolo que representa o comunismo, né, a União Soviética. Então, com essa invasão, os Estados Unidos ele foi intervir, não é? Então, dentro de um contexto de Guerra Fria, aí, Estados Unidos foi e começou, né, a se unir também com o Irã e Paquistão para apoiar, né, ou seja, para enviar dinheiros, armas, para poder enfrentar esses soviéticos em território afegão, né, não deixar a União Soviética dominar o território. Né? Então, dentro desse contexto que vai, né, surgir os grupos fundamentalistas, né? Ou seja, os guerrilheiros, né, islâmicos que vai lutar, né, contra a União Soviética. Então, sendo assim, quem é que surge? Né? Bin Laden, Osama Bin Laden, que vai fundar a Al-Qaeda,
que vai lutar contra o exército soviético, né, no Afeganistão. Então, Bin Laden ele formou um exército, digamos, paralelo, né? Recrutava jovens para poder enfrentar as tropas soviéticas, e aí esse embate, né, se deu durante os longos 10 anos aí, né, 1989, né, chegou aí, né, a um dos embates mais ferrenhos, né, mais incisivos, né, dos grupos guerrilheiros enfrentando os afegãos, né? Bom, então, chegando aí em 1989, né, no combate, teve um combate muito forte nas montanhas no Afegão, né, e os soviéticos não resistiram, né, toda a resistência, né, então os afegãos, os guerrilheiros, né, junto com Osama Bin Laden, conseguem expulsar os soviéticos do seu território, né. Essa invasão soviética gerou na cidade, né, e assim também como os guerrilheiros também, a cidade afegã ficou desorganizada, né, entrou em guerra civil, né, muito forte aí, justamente também porque os soviéticos saíram da cidade, né, e ficou sem poder, ficou sem governo. E aí então os terroristas, né, ou melhor, os guerrilheiros da Al-Qaeda viram-se no direito de governar. Só que já existia outro grupo, né, guerrilheiro dentro do Afeganistão, que era o Talibã, né? Ou seja, ele não deixou, né, os membros da Al-Qaeda governar, pois instaurou um regime, né, de governo totalmente totalitário, fundamentalista, né, marcado pela violência, pela falta pelo desrespeito, né, aos direitos humanos. Então houve uma rixa interna entre afegãos, né? No caso aí os talibãs se impôs frente aos membros da Al-Qaeda, aos membros de Osama Bin Laden, né? Então, diante disso, né, os talibãs, né, contavam com o apoio dos Estados Unidos e era contra o Irã, né? Então, esses talibãs aí, eles pegaram Osama Bin Laden, Estados Unidos, né, dando apoio para os talibãs também, pegaram Osama Bin Laden, prenderam, né, o líder da Al-Qaeda, né, e então, né, ficou escondido durante muito tempo nas montanhas lá no Afeganistão, ficou sob posse do Talibã, né, tanto é que ficou muito tempo lá escondido. Os americanos não conseguiram, né, pegar ele, porque os membros do Talibã não deram, né, o Osama Bin Laden para os americanos poder prender, julgá-lo, enfim. Ficou então o Bin Laden escondido, ficou tanto tempo escondido, né, com medo dos americanos, que organizou um atentado aí no 11 de setembro, né, em 2001, destruindo as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né. Isso acontecendo, os americanos reagiram e bombardearam, né, as montanhas lá na região do Afeganistão, né, provocando aí uma guerra, uma perseguição, né, incontrolável e incessante para poder pegar Osama Bin Laden. E pegou, né? Pegou depois e o assassinou, né? Matou ele, enfim, foi capturado, né, pelas tropas americanas no esconderijo no Paquistão, melhor dizendo. Bom, então falamos sobre aí o fundamentalismo afegão, né? No caso aí a Al-Qaeda, e o Talibã, né? Agora vamos falar sobre o Paquistão, né? O Paquistão ele, né, se situa nessa região, um pouco abaixo aí, vizinho, né,
do Afeganistão, uma região que também esteve, né, dentro do contexto de Guerra Fria, né, região localizada no Vale do Hindu, né, ou seja, o rio ali que corta o Paquistão. Possui aí 200 milhões de pessoas, né, de habitantes. Conseguiu a sua independência, né, da Índia em 1947, né. Muitos indianos não gostou dessa independência, né, tanto é que Gandhi foi assassinado por um desses motivos, né, justamente porque quem era do Paquistão, da região paquistanesa ali, né, era muitos muçulmanos e não hindus, né, como era na China ou na Índia, então por isso que houve toda essa rivalidade girando em torno da religião, né? E devido a essas rixas, né, surge aí uma rivalidade muito grande, né, entre paquistaneses e indianos, né, que vai também lutar por territórios, né, no caso aí o território da Caxemira, né, que se encontra aí no território próximo à Índia e o Paquistão. Bom, é considerado um país, né, muito rigoroso, né, o Paquistão. Também foi marcado por sucessivos golpes militares, né, muito assassinato de líderes, né. São povos que não se entendem, não se toleram, e povos que são assim, eles entram em constante conflito, né. E o governo, por sua vez, não consegue controlar esses conflitos, não conseguindo controlar, vai surgindo também grupos, né, grupos extremistas, né, fundamentalistas, motivados pelas suas religiões, tendo entendimento, né, totalmente errado das suas religiões, né. Então aí abre espaço para gangues surgirem, né, grupos, né, que nem no caso aí terroristas, né, que vão causar atentados, né, e no caso aí abre espaço também para outros grupos, né, de guerrilheiros como os talibãs, né, a Al-Qaeda, eles tiveram muita influência, né, muito acesso, né, à região, acesso para relacionado a transporte de arma, para conseguir arma, né, para poder conseguir até armas nucleares, né, por meio desse falta de controle político, né, de organização política no seu território, administração, né, falta de uma organização política no território. Bom, o Paquistão durante, né, o período de Guerra Fria ele se aliou aos Estados Unidos, né? Na época, né, se aliou aos Estados Unidos e o Irã contra a ocupação, né, afegã, né, a ocupação soviética no Afeganistão, né? Isso aí fez, né, dos paquistaneses se tornarem próximos, né, do Ocidente, digamos assim, e assim então os grupos extremistas, né, os talibãs, os membros da Al-Qaeda, né, dos países têm aí uma certa, digamos assim, rixa, né, com os Estados Unidos devido a essa intromissão, né, pois muitos não aceitam a interferência estrangeira, é onde sai, né, muitos atentados em muitos países da Europa, não só Estados Unidos, né, gente, mas muitos países europeus também. Os talibãs, os membros da Al-Qaeda não aceita isso e provoca atentados, né, em seus territórios, né. Bom, a cultura, né, paquistanesa ela é muito patriarcal, né, gente? Muito tendo o homem como figura principal da família, como uma figura principal nas relações sociais, né? Os únicos que se dizem superiores em relação às mulheres, sendo assim as mulheres então ela é vista como inferiores, não tem voz, né, na sociedade, é,
é muito pautada na questão moral, né? Então as mulheres elas se cobrem, se vestem, né, por meio ali da sua vestimenta, que seguem ali também por meio de um conservadorismo religioso, né, voltado aí para a religião islâmica, não é? Então, enfim, as mulheres são totalmente submissas, sem direitos, né? Sem questionamentos, né, em relação aos costumes, em relação à vida, né, entre homem e mulher. Então, muitas não são vistas publicamente, né, assim, entre homens, né, e o que impera é totalmente um lado, uma visão machista, né, uma visão que prevalece os desejos, os interesses do homem em relação à mulher, não é? Então, se a mulher foi pega, né, em algum ato de discórdia, né, entre o marido, né, de traição com o marido, ela é punida, né, severamente, né, ou seja, com ataques, né, com queimaduras, né, ou seja, com ácido, né, é, homens deformam a mulher, né, ou seja, pratica as maiores crueldades contra a mulher em relação ao seu comportamento, né, que para o homem é desonroso, né, trair o homem, não é? Enfim, fora isso tem, né, devido a essa imposição machista, né, tem muitos casamentos entre homens e crianças, né, menores, feitos de forma obrigatória, né, feito de forma impositiva, e ai da mulher se não aceitar, né, ela sofre punições, né, muitas que não aceita, acontece que até membros da própria família punem essa mulher, né, castiga essa mulher, né, por meio até vindo até matá-la, né. Então há um tratamento aí muito desonroso, né, contra a mulher, né. Uma das maiores vítimas de todo esse preconceito, né, essa cultura, né, patriarcal, machista, né, do homem, ela é vista, né, foi vista diante do caso da Malala, né, a menina paquistanesa que sonhava em estudar e a tradição proibia, né, o homem, né, no mundo paquistanês ele proíbe a mulher até de estudar, não é? Então ela rompeu isso, né, rompeu essa imposição, desrespeitou, né, essas tradições, e o que acabou acontecendo com ela, ela foi punida, ela levou um tiro, né, não lembro agora se foi do regime Talibã, né, ela foi perseguida, e aí ela buscou asilo, se não me engano, na Inglaterra, e foi cursar, foi estudar lá, então ela é uma pessoa protegida em outro país, não é? E aí ela pôde ser exemplo para o mundo, né? De superação aí, mas infelizmente muitas não conseguiram isso, né? Muitas pagaram com a vida. A Malala é uma exceção, né? Então ela começou aí, né, com 11 anos a desenvolver os seus talentos, né? Estudou bastante, se formou e aí é um exemplo de superação, né? Muito interessante a sua história. Bom, então vimos aí, né, pessoal, toda a questão voltada para o fundamentalismo religioso, e então vocês podem observar que o fundamentalismo religioso, né, a, que gera, né, um fanatismo, né, pode provocar numa sociedade, não é? Se não tomarmos cuidados aí. Religião todo mundo pode ter a sua, pode segui-la, mas, né, não de uma forma a desvirtuar, não de uma forma a criar conceitos, né, que a própria religião não prega, não é? Então isso é muito perigoso aí. Então é isso, até mais, gente, tudo de bom, ficamos por aqui. Não esqueça de fazer os seus registros, né? Postar, fazer o registro no caderno. Se tiver dúvida, registrem também, pois no chat depois iremos tirar essas dúvidas, né, e fazer uma atividade aí.
certo? Então é isso. Próxima aula continuaremos aí para finalizar. Vamos ver o Sudeste Asiático e territórios insulares do Oceano Índico. Tudo bem? É isso. Até mais. Tchau, tchau.